Bom dia. Pensa comigo aqui. Reagan, Sutherland, Georgina Mays, David Attenborough e Adriano Palha. Estou bem, né? Eu acho que é porque eles foram descendo a escadinha, aí chegou em mim e eu aceitei. Se eu não tivesse aceitado, eles tinham chamado o Fred Neves. Mas eu vou falar sobre um pouco... Na verdade, minha palestra vai ser relativamente... É um pouco redundante até com o que o Cláudio Pádua disse ontem. Bom, primeiro, obrigado pelo pessoal, pelo convite, pessoal da Bocaina, coordenação da pós-graduação. É sempre um prazer estar aqui. Falar sobre biologia da conservação. Tem algumas coisas que eu vou falar que talvez parte de vocês já tenham visto em outras palestras minhas, e parte do que eu vou falar hoje também, agora, é relativamente redundante com, pelo menos, o início da apresentação da Georgina Mays, o que, por um lado, também é bom, porque eu compartilho uma série de visões sobre biologia da conservação da Georgina. E aí, como ela foi uma apresentação virtual, vocês não puderam fazer perguntas, vocês sintam a vontade de olhar para mim e pensar, ele é a Georgina, então a gente pode perguntar para ele, eu não vou responder em inglês, mas a gente posso, né, tentar dialogar. Vou falar um pouco sobre multidisciplinaridade na biologia da conservação, e aí, antes de fazer uma contextualização sobre por que a gente está tão preocupado com as questões de conservação já há algum tempo. O planeta vem enfrentando uma série de mudanças globais. Eu vou exemplificar algumas delas aqui. Isso aqui é um mapa de distribuição de poluição atmosférica, aqui é um mapa de degradação e perda de solo, que está em vermelho, é solo sendo degradado. Isso aqui é um mapa de escassez de água no planeta. Esse aqui é da FAO, esse aqui é do esqueci o nome da organização. Aqui está separado por países, aqui por regiões, mas dá para ver que isso aqui é a atual escassez de água e que é projetada. Percebam, inclusive, que tem um padrão muito político, socioeconômico, de escassez de água no planeta, projetada para 2025, que é daqui a pouco, que é nós, né? Regiões tropicais, países em desenvolvimento, países do terceiro mundo, países subdesenvolvidos, que vão sofrer problemas de escassez de água por conta de oferta ou por conta de escassez econômica mesmo, de ter recurso para poder garantir água de qualidade. Outra mudança global é essa mudança no uso e ocupação do solo. Ali o mapa de cima são os áreas com florestas, a cobertura original e aqui o que sobrou. Algumas regiões ainda a gente mantém grandes blocos de vegetação, como o caso da Amazônia, mas a Mata Atlântica aqui, quase toda ela perdida. Isso aqui é uma das figuras do Millennium Ecosystem Assessment, a avaliação ecossistêmica do milênio de 2005, que a Georgina também falou na apresentação dela, mostrando as projeções, o que foi perdido até a década de 50 em diferentes biomas, diferentes ecossistemas no planeta, o que foi perdido entre 50 e 80, e o que está projetado para ser perdido em termos de cobertura florestal, cobertura vegetal, até 2050. Percebam que as maiores projeções de perda estão associadas com regiões tropicais no planeta, que é onde a gente deve perder biodiversidade. Esse tem efeito direto sobre os padrões de ameaça sobre espécies, sobre biodiversidade de uma maneira geral, em espécies em particular, que é uma das medidas que a gente tem para avaliar a biodiversidade. Esse aqui é um mapa global de declínio de populações de mamíferos e aves. Quanto mais vermelho, maior é a intensidade de reduções populacionais que, no final das contas, vai levar a uma perda de espécies, a desaparecimento, a extinções locais e extinções globais. E esse padrão de extinção ele é bem diferente do padrão de extinção do passado. Desculpe. É semelhante ao padrão de extinção do passado, quando a gente teve no Pleistoceno. Essa aqui é a distribuição de tamanho de mamíferos extintos no Pleistoceno e no Antropoceno. Então, no Pleistoceno, boa parte das extinções foi da megafauna que existia na época. E aqui, no Antropoceno, que é o tempo geológico cunhado pelos geólogos para identificar um período geológico no qual a interferência humana sobre o meio ambiente está extremamente acentuada a tal ponto de ficar registrada nas rochas.
essa perda de diversidade. Claro que a gente não vai estar vendo isso hoje, quem vai ver isso são os geólogos e paleontólogos do futuro. Mas aqui como é que é essa perda de diversidade projetada, o que foi extinto e o que está ameaçado em relação ao tamanho corporal dos mamíferos. Então, boa parte dos mamíferos ameaçados ou extintos são de tamanho corporal maior, o que sobrou são os bichinhos menores. Para minha felicidade, que eu trabalho com os pequenos mamíferos, eles estão aí ainda. Então, serviço para mim não vai faltar. Brincadeira, gente. Isso aqui é também um padrão global de mudança, que é um clássico padrão de mudança no clima. Esse é um mapa de clima alterado do período de 1901 até 2012, em relação à média global do período. Então, o que está em cores mais quentes são regiões que tiveram detectada um aumento de temperatura no planeta. Então, isso não é projetado, não é cenário futuro, isso é fato. Então, em algumas regiões aqui no Brasil, por exemplo, Cerrado, Caatinga, um aumento registrado da temperatura em 2012 em relação à média histórica de até 2,5 graus. Essa mudança ela está detectada em diferentes conjuntos de dados, por diferentes pesquisadores, diferentes centros de pesquisa. Isso aqui é a variação na temperatura média do planeta de 1850 até a atual, com tendências em períodos diferentes do tempo. Então, essa linha vermelha são nos últimos 150 anos, a linha amarela são nos últimos 25 anos, as outras duas linhas são intermediárias. O que isso aí está mostrando é que não apenas a temperatura do planeta tem aumentado, como ela tem aumentado mais rapidamente nos últimos tempos. Certo? Então, essa é uma questão que está relacionada com esse gráfico aqui da emissão de gases de efeito estufa. Nos últimos 600 mil anos, 650 mil anos, a gente como planeta, nunca ultrapassou o valor histórico de 300 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, até chegar em 1950, que a gente não só passou, mas daí para frente, né, a gente já ultrapassou esse nível de 2014, que são 400 partes por milhão, já está um pouquinho acima. A projeção é que, se a gente continuar nessa velocidade, em 2050, a gente dobra a emissão, o nível de gás de efeito estufa na atmosfera em relação a 1950. Então, em 100 anos, a gente vai estar com você vai estar com o dobro de dióxido de carbono na atmosfera. Isso está relacionado, então, com gás de efeito estufa e aumento da temperatura no planeta. Isso aí dá uma série de evidências a esse respeito. Isso é o relatório do IPCC, que a Georgina, inclusive, falou sobre o IPCC na apresentação dela, de 2013, mostrando uma série de evidências de efeitos de anomalias no clima e no ambiente nos últimos tempos. Por exemplo, a extensão do gelo ártico, são 6 conjuntos de dados mostrando a diminuição do gelo ártico. Aqui é aumento do nível dos oceanos, 6 conjuntos de dados independentes, diferentes, mostrando a mesma tendência de aumento na elevação do nível dos oceanos, temperatura da Terra aumentando. Então, assim, evidências em dados, né, são muitas, mas também essas evidências visuais ou chamativas, por exemplo, perda de glaciares nos Andes, aqui nos Estados Unidos. Então, como é que era isso aqui? Aquele glaciar, aquele gelo antigo que desaparece e não volta mais, né? Você precisa de milênios para recuperá-lo. O IPCC indica como extremamente provável que mais da metade do aquecimento do planeta desde 1951 se deva ao aumento das concentrações antrópicas de gás de efeito estufa. Veja bem que o IPCC não está dizendo que todo aquecimento global é de causa humana, antrópica, mas que pelo menos que mais da metade desse aquecimento é de função das nossas emissões de gás de efeito estufa. Então o planeta tem passado, talvez hoje mais intensamente do que há uns 30, 40 anos atrás, tem se conscientizado das evidências de que o ambiente está sendo degradado. Isso em escala global. E aí,
entra a biologia da conservação nessa história. É uma ciência aplicada que tenta garantir manutenção de genes, espécies, ecossistemas e processos ecológicos na natureza. Procura entender como é que a ação humana afeta a biodiversidade. Sempre que você está lendo sobre biologia da conservação, sempre tem aquela analogia com o médico, com a medicina, que é uma ciência que lida com crise. Você está com um paciente aberto ali na mesa de cirurgia, você precisa fazer algum tipo de intervenção e você tem que usar a melhor informação científica e o melhor instrumento possível para salvar a vida do sujeito, ou, no caso, garantir a manutenção da biodiversidade. Essa visão começou, na verdade, que se consolidou, como o Cláudio Pádua falou na apresentação dele, no final da década de 70, com a Conferência Internacional de Biologia da Conservação em San Diego, que tem esse nome pomposo, mas também vocês viram com o Cláudio, que era um punhado de ecólogos reunidos lá no zoológico de San Diego, em 78. E aí a apresentação do Soler, que culminou na publicação do livro dele com o Bruce Wilcox, de Biologia da Conservação, a Perspectiva Ecológica Evolutiva. É um livro que, apesar de datado, é um livro que tem que ser lido, né? Quem trabalha com Biologia da Conservação tem que entender as bases históricas dessa ciência. Mas antes de Soler, tinha também algumas pessoas que se destacaram na discussão sobre conservação da biodiversidade de recursos naturais. Uma referência é o Aldo Leopold, que escreveu esse textinho aqui. Alguns slides estão em inglês, gente, desculpem. Uma coisa importante que o Aldo Leopold disse foi que na natureza nós somos mediadores e moderadores, e menos que a gente possa ajudar a escrever os objetivos da ciência, a gente vai falhar. Então é uma tentativa constante de reescrever o que é que a biologia da conservação busca fazer, e acho que ficou bem claro na apresentação da Georgina que essa meta ainda está posta na mesa, ainda precisa de iniciativas para entender melhor o que é que a gente está querendo fazer de sucesso dentro dessa ciência. Raymond Desmond também escreveu um negócio importante, que é a conservação ambiental baseada em conhecimento ecológico e conhecimento social é necessário. Não adianta tentar conservar apenas com ferramentas biológicas, com conhecimento científico de ecologia e história natural. É fundamental ter uma compreensão dos fatores sociais e econômicos relacionados com perda de biodiversidade, manutenção e recuperação de biodiversidade. No livro do Soler, eles dizem que, do Bruce Wilcox, eles dizem que que a ciência da conservação tem um caráter puro e aplicado, e que os biólogos, querendo precisam colocar seus conhecimentos e técnicas para resolver problemas. Então, além de puro e aplicado, ela tem que ser pragmática também. Tem que, de alguma maneira, ser capaz de solucionar problemas. Isso leva a uma... Bom, o caráter multidisciplinar da biologia da conservação está evidente no fato de que a gente precisa, claro, de informações sobre ecologia, genética, evolução, biologia, geologia, das ciências naturais, mas também aspectos sociais. É importante trazer informações sobre sociologia, economia, antropologia, filosofia, política, para que estratégias de conservação da biodiversidade funcionem. Até a década de 70, tinha essa visão bastante utilitarista da ciência da conservação, da biologia da conservação. A natureza está aqui para nos prover. Isso, na verdade, isso é histórico, isso é antigo. Remonta às reservas de caça dos reis na Europa, que preservavam áreas para serem as áreas em que eles, reis e sua corte, iam caçar. Isso teve reflexo na própria política ambiental brasileira. A famosa reserva legal e os 20% de reserva legal estabelecidos para ser preservado em qualquer propriedade rural tem uma história relacionada com a corte portuguesa e as suas leis, quando eles vieram aqui, de separar o quinto da propriedade para ser preservado. Então tem questões da natureza que precisa estar sendo preservada para prover recursos, bens para
para as pessoas. Após a época do Solé, né, e a Georgina falou isso também, que a natureza por si só, que esse valor intrínseco da natureza, é importante conservá-la porque ela está lá. Mais recentemente, a visão integrada, na verdade, tem um espaço entre essas duas coisas aqui, que eu vou falar um pouco sobre ele, mas tem uma visão mais integrada, que é o que a Georgina falou também, que a qualidade de vida e a persistência da espécie humana dependem de ambientes naturais saudáveis. E ambientes naturais saudáveis dependem da espécie humana. Que é essa quarta linha, essa quarta visão, a visão mais moderna que a Georgina estava apresentando. Que tem a ver com isso aqui também, que vocês já viram, acho que é a terceira vez que vocês veem essa gravura, né? Porque ela é emblemática. Eu vou tentar me deter um pouquinho mais sobre ela. Bom, eu acho que a gente pode separar essas 4 visões sobre biologia da conservação em 2 conjuntos. Esses 2 primeiros, que é a natureza por si só e a natureza apesar das pessoas, utilizam basicamente informações ou visões sobre espécies, ambientes, a ecologia dos organismos, a biologia dos organismos, a história natural, para definir seus objetos de pesquisa, seus objetos de ação, suas estratégias de intervenção. Essas outras 2 utilizam são mais ou multidisciplinares, que incorporam nas suas linhas de ação questões como funcionamento de ecossistemas, ecologia econômica, ciências sociais, valoração, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano. Eu queria só fazer uma pequena enquete. Fechem os olhos, põem a mão no seu coração e pensem, em qual que eu me encaixo? Assim, se eu fosse pensar nessas 2 primeiras aqui, com uma visão da biologia da conservação de maneira mais clássica, ecológica, e as 2 de baixo com talvez uma biologia da conservação mais pragmática, mais inter ou multidisciplinar, todos que estão aqui, de alguma maneira, estão fazendo ou querem fazer biologia da conservação. Então, dos que estão aqui, quais que se encaixariam, e levantem a mão, por favor, nessa visão mais clássica da biologia da conservação? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um pessoal lá atrás fazendo uma contagenzinha, depois a gente vai fazer uma análise, calcular. Não. Exatamente, é o que eu quero saber. Assim, você olhando para si próprio. Se você tiver que trabalhar, se não tivesse essa dicotomia, artificial inclusive, mas se não tivesse essa dicotomia, em qual delas você se encaixaria? Na ecologia clássica tradicional? Ou quem que se encaixa mais nessa ciência multidisciplinar pragmática? Levante a mão, por favor. Então, gente, quem não conseguiu se encaixar em lugar nenhum? Não, brincadeira. Na verdade, essa dicotomia era falsa. Ela não existe, né? É possível fazer biologia da conservação usando ambas as ferramentas, ambas as abordagens. E, na verdade, a gente está movimentando de um lado para outro. Me espanta realmente o fato de que poucos entre vocês tenham se manifestado por essa versão mais clássica, tradicional da biologia da conservação. Eu esperava que isso fosse mais amplo. Mas é interessante saber que alguma coisa está mudando. Apesar disso, apesar de vocês se manifestarem que isso está mudando, não é o que se reflete na análise que o Fred Neves fez e apresentou na abertura sobre o que vocês estão trazendo para cá como trabalho a ser apresentado. Hoje de manhã o Fred estava me falando que a palavra que mais chamou a atenção, a que se destaca naquela nuvem de palavras, foi espécies. E se vocês lembram da apresentação da Georgina Mace, a palavra que mais aparece quando ela fez a nuvem de palavras para a natureza por si só, qual foi? Espécies. Então, ou vocês estão mentindo para mim, ou vocês estão fazendo outra coisa. Porque boa parte dos trabalhos tratam com essa visão mais clássica e tradicional da biologia da conservação
para espécies. E talvez menos com essa abordagem multidisciplinar. Então, talvez o que esteja acontecendo, a gente está nessa fase de transição entre essas duas coisas. Vocês foram formados por nós para fazer a biologia da conservação clássica, tradicional, baseada em teoria ecológica, na qual vocês se sentem seguros, que sabem o que estão fazendo. Não é isso? Mas vocês gostariam de estar trabalhando com isso aqui. Essa é a minha leitura. E essa transição que a biologia da conservação está passando é algo que está passando aqui também no Brasil, e especificamente dentro dessa sala, entre os participantes desse evento. Essa visão clássica, ela usa, o que é interessante, é porque ela consegue fazer a ligação entre uma ciência mais popperiana, mais tradicional, mais forte, mais hard science, produzida a partir de inferências robustas e baseadas em evidências, linkada com teorias científicas. Então, isso aqui vocês conhecem. Eu preciso, para poder fazer... Quais são as bases científicas dessa ecologia clássica? A ecologia genética de populações é utilizada para a avaliação de populações mínimas viáveis, definição de vórtices de extinção, os fatores que levam populações ao declínio, como inbreeding, inbreeding, deriva genética, perda de diversidade genética, redução das populações e até chegando a populações pequenas que vão desaparecer. Vocês conhecem isso. Também biogeografia de ilhas, que foi digamos, quase que o dogma central da biologia da conservação na década de 70 e 80, produziu uma série de subsídios, de ferramentas para aplicação direta em biologia da conservação. O desenho de áreas protegidas e de unidades de conservação, por muito tempo, foi baseada na polêmica entre singular ou several smalls, uma única reserva grande ou muitas pequenas. Isso tem sua base na biologia da biogeografia de ilhas. Então, isso é apelativo. Você vê ciência sendo aplicada. E eu acho que é por isso que muita gente ainda trabalha com isso e não tem nada de errado em ser assim. Tem base científica também da teoria de metapopulações para entender como é que a dinâmica de colonização e extinção de populações e manchas de hábitat. Todo mundo aqui que está trabalhando com ecologia tem sua espécie de interesse. Gostaria de preservar e evitar a extinção de uma espécie que ocorre em ambientes fragmentados. Quando for tentar entender os padrões de extinção e colonização dessa espécie nos ambientes fragmentados, usando as ferramentas analíticas que forem, vai estar pensando, se não tiver, está errado, mas vai estar pensando em teoria metapopulacional. Modelos espacialmente explícitos. É possível fazer predições sobre o que pode acontecer com o destino de populações em ambientes fragmentados usando teoria de metapopulações. E isso é apelativo. Isso é bom que isso exista. Sucessão ecológica também. Talvez alguns de vocês tenham um caráter mais aplicado até, não quer apenas salvar a espécie. Está interessado em restaurar o ambiente onde essa espécie vive. E como é que a gente vai fazer essa restauração? Do nada? Não, tem alguma teoria ecológica, algum conjunto de ideias que pode auxiliar no processo de restauração? Tem. Teoria de sucessão ecológica vai dizer de como é que a floresta como é que o ambiente vai de um ambiente degradado, a partir da presença de colonizadoras, pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias, clímax, até chegar a uma floresta cujos processos ecológicos são mais ativos. Então a gente tem teoria para isso. Certo? E vamos utilizá-las. Essa outra abordagem, talvez por ser não apenas mais nova, essa mais pragmática, mas também não ter ainda um conjunto de evidências sólidas, apesar da Georgina ter mostrado algumas coisas nos últimos slides dela, mas não ter evidências assim tão sólidas sobre a sua eficácia, a sua efetividade, se o que a gente está fazendo está certo, escorrega um pouco do que a gente entende como boa ciência. Talvez exista um certo, não vou dizer preconceito, mas uma certa dificuldade das pessoas em utilizarem essa abordagem. Mas é possível ter bases conceituais teóricas, e existem bases conceituais teóricas para relacionar biodiversidade e funcionamento de ecossistemas, por exemplo.
usar a teoria de redes tróficas ou estabilidade de redes ecológicas, eu consigo tentar entender como é que mudanças nos ambientes e nos funcionamentos dos ecossistemas afetam a biodiversidade. Mas não apenas. Como é que a biodiversidade influencia padrões ambientais? Lembra da Georgina falando sobre serviços ecossistêmicos? Então, a riqueza e composição de espécies pode afetar a fertilidade do solo, disponibilidade hídrica, ou como é que a produtividade, como é que a biodiversidade afeta como é que o sistema ecológico funciona. Então é possível sim extrair, isso está sendo feito, extrair da teoria ecológica ferramentas para predições para funcionamento dos sistemas. E um deles é essa questão dos serviços ecossistêmicos, todos vocês já ouviram falar. Aí eu vou focar um pouquinho agora no final da minha apresentação nesse componente, porque eu vou mostrar um estudo de caso também, inicial, lá do laboratório. Serviços ecossistêmicos são serviços prestados pelos ecossistemas e as espécies para sustentação e preenchimento das condições de permanência da vida na Terra. Isso é uma das definições de serviços ecossistêmicos. Tem vários tipos de serviços, serviços de apoio, aprisionamento, regulação, serviços ecossistêmicos de caráter cultural, como estéticos, espirituais, recreativos. Isso aqui é uma figura que vem do Millennium Ecosystem Assessment. E é possível relacionar cada um dos serviços ecossistêmicos, está meio confuso isso aqui, mas com o bem-estar humano. A cor, quanto mais intensa a cor, maior é o potencial para que esses serviços mediem bem-estar. E quanto mais larga for a seta, maior é a intensidade entre uma conexão dessa caixa com a outra. Então, por exemplo, o serviço ecossistêmico de aprovisionamento, como água, ele está fortemente relacionado com ter uma vida adequada. Claro, acesso a bens, viver bem. Está fortemente associado e com alta intensidade. Então, esse é um framework no qual se trabalha a questão dos serviços ecossistêmicos. Isso tem ganhado força, apesar das discussões sobre essa visão utilitarista da biodiversidade. E outra coisa importante é que isso aqui é impossível de você fazer a biologia da conservação usando um framework como esse, uma abordagem conceitual como essa, sem utilizar de multidisciplinaridade. O ecólogo, o biólogo sozinho, não tem formação suficiente para poder dar conta de todos os componentes sociais, econômicos, políticos envolvidos na transferência de serviços ecossistêmicos para bem-estar humano. Certo? Então é importante ter essa multidisciplinaridade. E aí, só para citar um exemplo, algumas das coisas que a gente está fazendo, tem um estudo, o Perillo estava falando que uma das nossas áreas de estudo é o quadrilátero ferrífero, essa região aqui de Minas Gerais, para quem não conhece. Belo Horizonte está aqui, isso aqui é a Serra do Curral, Serra da Moeda, Serra do Caraça, e aqui o Gandarela. É uma área prioritária para conservação, tem muito endemismo, tem muita água, tem muita mineração e expansão urbana. Isso aqui são algumas das paisagens do quadrilátero ferrífero, regiões com campos rupestres, vegetação sobre canga, ainda algumas regiões com Mata Atlântica, esse aqui é o Caraça, e campos de altitude. Então, as paisagens muito bonitas, esse aqui é o Capivari, na região do Caraça, mas o que é preponderante na paisagem também são esses buracões de mineração. Só para quem não conhece, isso aqui é o Jardim Canadá, lugar bom para comprar cerveja. Aqui é a Serra da Moeda, mineração. Então esse é o padrão no quadrilátero ferrífero. Isso aqui é a Serra o paredão da Serra do Caraça. Aqui é o complexo de Germano. Aqui Bento Rodrigues. Aqui, em 2015, nessa região, rompeu a barragem da Samarco, jogou, isso aqui acho que esses números estão defasados, um pouco menos, mas jogou muitas toneladas de rejeito de mineração no Rio Doce, destruiu Bento Rodrigues, afetou a biodiversidade do Rio Doce. Esses autores aqui estimaram
uma perda regional de serviços ecossistêmicos na ordem de 5 bilhões de dólares por ano, que é apenas 6 vezes mais do que a multa que foi imposta pelo poder público para Vales, Samarco e BHP Billiton. Multa essa, inclusive, que até hoje não foi paga. Aqui é, então, Bento Rodrigues. Só vai dando zoom. Aqui é a barragem que rompeu. Aqui o que sobrou de Bento Rodrigues. Só para ver como é que era. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente fez um mapa de uso e ocupação do solo. A região de Bento Rodrigues está mais ou menos por aqui. Esse aqui é o Caraça, né? Aqui que está Bento Rodrigues. Então, na nossa área de estudo, Mariana e a barragem da Samarco estão inseridas. Lá no laboratório, o trabalho da aluna de mestrado, que agora é de doutorado, a Gabriela, montou um mapa de uso e ocupação do solo no quadrilátero ferrífero e espacializou os serviços ecossistêmicos no quadrilátero ferrífero. Então aqui ela espacializou 3 serviços: qualidade do hábitat, o que está mais vermelho são hábitats de maior qualidade; retenção de sedimento, o que está mais vermelho são ambientes, são pixels, são áreas e que são capazes de reter sedimento que desce de encostas. Então é importante para a qualidade da água, né? Então quanto menos sedimento na água, mais fácil é tratar, melhor é o serviço. Quanto mais floresta, menos sedimento tem. E aqui é estoque de carbono, tanto acima quanto abaixo do solo. Então ela fez esses 3 mapas e sobrepôs esses 3 mapas. Primeiro que tem pouca sobreposição entre eles. Quanto maior é essa barra aqui, maior é a sobreposição entre os serviços ecossistêmicos. Então, par a par, cada um deles se sobrepõe muito pouco, exceto quando é carbono com qualidade do hábitat. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, a partir da sobreposição, ela montou um mapa de distribuição espacial de áreas prioritárias para conservação de serviços ecossistêmicos no quadrilátero ferrífero. Veja que não é mais conservação da biodiversidade, é conservação dos serviços prestados por essa biodiversidade. Esse artigo ela publicou ano passado. E aí a gente consegue ver o que está em vermelho são áreas com alta prioridade para preservação, para fornecimento desses serviços que ela mapeou. E algumas dessas áreas que estão em vermelho estão protegidas. Os limites aqui são polígonos de áreas protegidas. Algumas dessas áreas estão protegidas, outras são fora. Isso aqui é o Gandarela. Então tem algumas áreas que ainda precisam ser protegidas. Chama atenção para essa região aqui, que é justamente esse bloco de vegetação que está jusante de onde foi o derramamento de lama da Samarco. Então a gente não sabe dizer, a gente não sabe dizer nem quanto que a biodiversidade foi afetada por esse desastre, porque as coisas não aconteceram do jeito que precisava acontecer, mas também a gente não sabe o quanto que serviços ecossistêmicos podem ter sido perdidos numa das regiões que, no estudo da Gabriela, mostrou como sendo importante para a conservação de serviços. Então é uma tentativa é um primeiro passo para tentar avaliar outras abordagens que envolvem questões sociais, econômicas, como ferramenta para a tomada de decisão em biologia da conservação. Hoje não basta apenas eu dizer que essa área é uma área prioritária para a conservação, porque tem uma riqueza alta, um grande nível de endemismo de espécies, mas é importante eu dizer também que ela é importante para a conservação, porque também fornece serviços ecossistêmicos para as populações que estão em torno e populações externas a essa região. Então estamos tentando utilizar outras abordagens além da abordagem clássica para a conservação. Desafios atuais para a ciência, a Georgina falou um pouco sobre isso. Como é que a gente vai medir as estratégias? É fácil medir estratégias de sucesso, medir o sucesso de estratégias de conservação, quando eu estou pensando na abordagem clássica para, então, tiramos ou não tiramos a espécie da lista de espécies ameaçadas? Dá para contar os tamanhos das populações ao longo do tempo e avaliar se elas estão ou não estáveis. Então isso é uma medida de sucesso. Mas como medir sucesso em estratégias de conservação com essa abordagem mais pragmática? Já é um pouco mais difícil. Como é que a gente vai fazer para restaurar ambientes e saber se o que a gente está restaurando está sendo capaz de manter o funcionamento dos ecossistemas, como eu estava falando? Se os mecanismos, se os processos ecológicos que existiam antes se retomaram, foram retomados nesse ambiente recuperado. Uma questão polêmica, que vai dar muita discussão ainda, e a Georgina falou um pouco sobre isso, é qual que é o valor econômico, como é que defino o valor econômico? Devo valorar a natureza?
Se eu quero fazer pagamento por serviço ambiental, eu preciso valorar, preciso dizer quanto que vale. Mas será que esse é o caminho que a gente quer seguir? Então está todo um leque de uma porta aberta para discussão e produção de ciência para responder essas questões. E por fim, já no final do slide, da apresentação, é importante também pensar um pouco sobre a questão de o quanto que a gente está fazendo de conservação é baseado em evidências. Significa que se eu tenho informações sólidas, robustas, bem coletadas, que forneçam evidências de que aquelas estratégias de conservação realmente são eficazes. Só assim acho que conservação pode ser um instrumento de mudança no paradigma da conservação. Acho que o Ricardo Solar deve falar um pouco sobre isso, porque é algo que ele está trabalhando, então eu vou deixar para ele na apresentação dele. Bom, gente, meu prazo esgotou, é isso. Obrigado. Só esse aqui é o Laboratório de Ecologia de Conservação. Só queria chamar a atenção aqui para o belíssimo logo criado recentemente pela Isabela Villani, que foi a que criou também o logo da SBPC. Esses aqui são os meus contatos. Agradeço aos meus alunos, que essa apresentação é fruto do trabalho deles também. Obrigado, gente.